Rapunzel com tanto e eu com tão pouco. Agora que eu parei pra pensar nisso. É que a vice já me atingiu. Oi, eu sou o Luca. Oi, eu sou a Ana e esse é o Popsic. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e o vídeo de hoje não podia ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre Enrolados. Ei, Loura! Pra quem não sabe, a gente tá falando sobre a Rapunzel, uma jovem de 18 anos que foi raptada do quarto dos pais dela quando ela era criança. E no filme, no cenário atual, ela tá presa em uma torre, o que faz ela ter muita vontade de sair de lá e viver as suas aventuras pelo mundo. E seus sonhos se tornam reais a partir do momento que ela conhece Flynn Rider, ou melhor, José Bezerra. Tá legal. Escuta, eu não queria começar a apelar, mas você não me dá escolha. Aqui vai o biquinho. A gente precisa deixar claro aqui no vídeo pra vocês que a gente tá conversando sobre o universo cinematográfico de Enrolados. Ou seja, a gente não tá considerando as histórias de livros, de partes externas, de algumas coisas, assim, textos e outras teorias que são encaixadas aí na história. Pra deixar claro pra vocês que a gente tá falando necessariamente dos filmes de Enrolados. Mas se vocês quiserem, inclusive, deixa aqui nos comentários, a gente pode trazer nossa interpretação de algumas teorias do filme e de algumas outras bases que tem de textos, redações ou de livros sobre Enrolados. Bem, a gente escolheu esse filme porque ele faz parte de um dos filmes de conforto mesmo da gente e também foi um dos primeiros filmes que a gente assistiu junto. Enrolados é uma animação da Disney que foi lançada no dia 14 de novembro de 2010 nos Estados Unidos e dia 7 de janeiro aqui no Brasil. Só pra vocês terem uma noção básica bem pequena, ela teve mais de 20 milhões de dólares de bilheteria, arrecadação. Além disso, Enrolados foi a primeira animação da Disney de CGI, ou seja, um filme 3D, ou como as pessoas falam, computação gráfica. O que significa que levou muito tempo para ser feito. Ele levou uns 6 anos para ser construído, roteirizado e animado. O filme de Enrolados custou 260 Milhões de dólares. Milhões de dólares. Pessoal, isso é muito dinheiro, mas é principalmente porque eles queriam dar uma animação muito boa, quase que perfeita pra época, por conta dos cabelos da Rapunzel. Eles queriam que tivesse ali uma boa animação no momento que o cabelo estivesse na água. Isso se deve ao fato da Rapunzel ter 21 metros de cabelo. Ela tem 21, é muita cabeleira. Quando a gente viu o filme juntos, a gente conseguiu captar um tema específico e incomum durante o filme inteiro. E o tema que a gente identificou foi personalidade. Mas o que é personalidade? De acordo com a Associação Americana de Psicologia, APA, o termo personalidade se refere basicamente ao modo do indivíduo de pensar, agir. É um conceito ligado à individualidade e à identidade de uma pessoa, sendo relevante tanto a nível pessoal como o social. Não tem uma forma certa de dizer se a personalidade ela é inata ou não, ou seja, se você já nasce com a personalidade ou se você acaba por desenvolver ao longo da sua vida. Agora que a gente sabe um pouco sobre o que é personalidade, como ela é vista pelos profissionais e pelas pessoas de um modo geral, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos personagens desse filme, inclusive extremamente queridos pela gente. Começando, com a nossa protagonista, a Rapunzel, a doce, meiga, criativa Rapunzel. Ela acaba crescendo, durante esses 18 anos dentro de uma torre, livre de qualquer interação social com a sociedade, a comunidade em si. Ela tem uma grande personalidade e aí ela acaba vendo uma oportunidade, dela poder explorar cada vez mais a sua personalidade, a sua individualidade, quando ela conhece o José, que ela vê a oportunidade de ver o mundo lá fora, porque foi um mundo do qual ela nunca conheceu e a torre já não era mais suficiente para Rapunzel. Ela já tinha pintado todas as paredes, já tinha lido todos os livros que ela tinha, então ela precisava de um espaço para exercer a sua personalidade, a sua criatividade e para explorar o mundo de fato.
E isso é uma coisa que a gente vê na animação Enrolados outra vez. Inclusive, eu não sei se vocês já assistiram, mas é interessante deixar claro que existem algumas versões do filme Enrolados que na verdade se complementam no âmbito geral. A gente tem o filme Enrolados, o primeiro que a gente já assistiu e é o que a gente está usando como base para esse vídeo. A gente tem a animação As Enroladas Aventuras de Rapunzel e a gente também tem o curta Enrolados para Sempre, que é do casamento deles, e a gente tem esse filme Enrolados outra vez. E nesse filme que a gente assistiu, inclusive pelo Disney Plus, onde todos os outros estão disponíveis, a gente viu que... Alerta de spoiler. Alerta de spoiler, então se você não quer, eu vou deixar aqui um minuto certinho de onde não tem spoiler mais. Existe um momento em que o José ali quer se ajoelhar para pedir a Rapunzel em casamento. E nesse momento ele começa a se declarar o amor dele por ela, como ele ama a personalidade dela, quem ela é. E nesse momento a gente vê a afeição dela muito feliz, recebendo aquele pedido. E ali com certeza ela falaria assim se ele tivesse parado por ali. Só que o José continua falando e ele fala sobre ficar em Corona, que é o reino da Rapunzel, e ficar em Corona Para todo sempre, nunca mais sair do Corona. Viver em Corona, criar Desse momento que ele começa a citar o palácio e morar lá e ficar lá por muito tempo, a Rapunzel começa a ficar completamente incomodada e, infelizmente, ela não chega a recusar o José, mas ela também não diz sim. Ela fica ali no meio termo por conta da personalidade dela, que é assim. A Rapunzel, ela também se vê naquele passado dela, né? Porque ela viveu 18 anos presa dentro de uma torre. E aí, depois de sair da torre, quando ela acha que realmente está livre, ela se vê destinada a viver a vida inteira dentro de um castelo. Então, meio que esse contexto dela não mudou. As pessoas ainda têm grandes expectativas nela e agora ela se vê com outras perspectivas e problemas pra solucionar, enquanto ela só quer ser livre. Ela só quer andar por aí descalça, como a Rapunzel, que ela é livre, e ela sempre é muito podada por conta disso. Inclusive, isso mostra muito na vida dela nessa animação, porque ela se tornou uma princesa, então ela tem todos os afazeres reais, todas as roupas reais que ela precisa vestir, todas as coisas que ela precisa ter e fazer nas programações dela como princesa também, o que prende ela e sufoca ela nesse sentido. A gente fala que a Rapunzel ficou incomodada com o pedido do José e também com a situação de se ver presa, mas ela se vê presa no castelo, não no conceito casamento, que é que muita gente enxerga. Quando o José pede ela, ajoelha pra pedir ela em casamento, ela tá pronta pra dizer sim. Só que no momento em que ele fala que quer ficar em Corona e não sair de Corona, é quando ela começa a ficar receosa. Então não tem a ver com o casamento em si, ou com se prender a um relacionamento, e sim com a questão de ficar presa fisicamente ali, que é uma coisa que ela não é muito fã. Exatamente. Né? Porque ela já ficou por um tempinho ali. José, você deixou cair alguma coisa? Não. Você é minha luz. Você é minha melhor amiga e eu quero ser seu parceiro em todas as coisas. Estou ansioso para rir e dividir tudo com você. Nos vejo criando nossos filhos aqui. E os filhos dos nossos filhos. E dando nossos próprios banquetes nesse mesmo salão por muitos anos por vir. Eu quero cavalgar até o Muro de Corona com você todas as manhãs até nós dois ficarmos bem velhos e de cabelos brancos. Eu te amo, Rapunzel. E quero passar o resto das nossas vidas aqui juntos. Aqui, neste castelo, pra Aí ela ficou receosa mesmo porque o pedido aceito não seria sincero, porque ela sim aceita o sim dele de se casar, mas não aceita dar o sim dela pro fato de ficar em Corona pra sempre, pra todo sempre, como o José frisou bastante naquele momento. E na animação deixa bem claro que o José, ele quer muito ficar lá por conta ali do passado dele, porque ele era pobre, ele não tinha acesso às coisas que ele tinha ali no castelo com tanta facilidade, e ele se sentiu muito confortável ali. E falando em José, vamos falar um pouco da personalidade dele agora. Sobre José Bezerra, né, durante o filme não explica muito sobre as origens de José Bezerra, mas em um momento do filme ele acaba confessando pra Rapunzel, junto do momento em que ele fala seu verdadeiro nome, que ele foi uma criança órfã. E que num dos momentos, ele lendo as suas histórias favoritas, ele acabou absorvendo a personalidade de um dos seus personagens literários
literários favoritos, que foi o que deu origem ao seu nome, o seu nome de ladrão, Flynn Rider. E ele acabou, então, adquirindo essa personalidade para si. Pelos alguns fatores externos, ele acabou não tendo muitas influências na vida dele. Então, ele acabou pegando um pouco dessa personalidade do personagem favorito e ele deixou em segundo plano a sua própria personalidade. Relacionado a isso que a Ana falou, entra aquele questionamento que ela trouxe um pouco no início, se é uma coisa inata ou se é uma coisa que se constrói. Tanto José quanto a Rapunzel durante sua infância não tiveram nenhum exemplo e nenhum contato com outras pessoas até ficarem um pouco maiores. Então a gente deixa o questionamento pra vocês. Vocês acham que a personalidade nasce conosco ou se ela é desenvolvida? Deixa nos comentários pra nós. Deixa nos comentários. O José Bezerra, ele se sente rejeitado, né, pela sociedade ali, pelas pessoas, ele acaba não tendo muita influência, porque a gente consegue pensar que talvez ele não tenha tido muito contato com outras pessoas, porque ele foi rejeitado mesmo. E foi por isso que ele acabou encontrando conforto nos livros e nos personagens fictícios, né? Então, quando ele conhece a Rapunzel, o conforto dele troca de lugar. Em vez dele encontrar conforto dentro dos personagens fictícios, dentro das distopias, ele encontrou conforto em outra pessoa, numa pessoa que vê o José como ele mesmo é e o ama mesmo assim. A título de curiosidade, o nome do José Bezerra em inglês não é José. Deveria ser Joseph, né, se fosse em inglês. Mas o nome do José é Eugênio, ou seja, traduzido pro português seria Eugênio. O senhor Eugênio. Eugênio é bem pai. Nossa, José Eugênio, surra com muita força. Eugênio não dá. Eu nem sei escrever. Vocês gostaram da dublagem do Luciano Huck? Isso, deixe seus comentários. Outra curiosidade importante que se encaixa aqui no nosso vídeo é que o Flynn Rider, ou José Bezerra, não deveria ter a aparência que ele tem no filme hoje em dia. O José tinha essa aparência que vocês estão vendo aí na telinha de vocês. Bem diferente. Era pra ele ser gordo e rico, inclusive. Mas ele não foi assim. Em Enrolados outra vez, como a gente falou agora há pouco, ele mostra um pouquinho dessa gratidão por ter coisas que ele não teve antigamente. Então, se ele fosse rico já, fosse diferente, a aparência física nem é tão relevante nesse momento. Mas se ele fosse rico, se ele tivesse uma outra história, um outro passado, talvez ele não fosse tão querido como ele é pra gente agora. Exatamente, a personalidade dele mudaria muito. A Ana falou também sobre ter boas influências, e a gente acredita que as boas influências podem ser bem mais impactantes durante a infância. Coisa que nem a Rapunzel e nem o Flynn tiveram, mas a gente vê ali uma diferença contrastante na personalidade deles, mesmo que os dois não tivessem isso, eles reagiram de formas diferentes. Durante o filme a gente vê a importância, né, de você lutar pela sua liberdade, primeiramente com a Rapunzel, né, mostrando aquilo pra gente. Então a importância de você lutar pela sua liberdade, o fato de a gente ter boas influências na vida também afeta muito a nossa personalidade, então isso é muito importante. Concluindo, façam terapia, tá, pessoal? Façam não terapia. De deixar o like nesse vídeo, compartilha com toda a sua família e todos os seus amigos. Ative o sininho, comente aqui embaixo.